Quando estamos trabalhando com a continuidade das curvas para dar continuidade às superfícies, podemos manipular pontos, simplificar a curva e ajustá-la. Nesta aula que segue, vamos aprender com mais detalhes como realizar todas essas coisas. Eu posso controlar ainda a curvatura de um spline e, mesmo assim, conseguir manter a continuidade desse spline por meio de pontos de controle. Observem esse exemplo que eu criei, desse recipiente. Eu criei ele utilizando recursos de superfície. E agora eu vou mudar todo o perfil dele, mantendo a sua continuidade com esses pontos de controle. Então eu vou editar o esboço. Notem que eu criei aqui este spline e, vindo aqui até o terceiro botão da barra de ferramentas de spline, eu clico sobre ele, trago ele até aqui o spline e adiciono um ponto clicando. Agora, então, eu posso, por exemplo, dimensionar. Vou dimensionar aqui para uma medida de 30. Vejam só. Vou dimensionar este outro ponto também já existente para 50. E vou criar mais um ponto aqui nesta região e dimensioná-lo para 45. Vejam só. Agora, ao passo que eu confirmo toda essa edição que eu fiz, vejam o formato como foi modificado, mantendo a continuidade. Então, esta é uma forma também de podermos estar controlando a curvatura do nosso spline por meio dos pontos de controle. De acordo com a exigência do seu projeto, talvez ao invés de adicionar pontos para controlar o spline, seja necessário remover e simplificar a geometria. Vejam essa geometria que eu criei, desta superfície, com esta curvatura que vocês podem ver. Eu vou editar o esboço e notem que existem muitos pontos neste esboço. Vejam só. Muitos pontos que eu utilizei para criar este spline. Para eu poder reduzir este número de pontos e otimizar esta superfície, basta eu selecionar o spline e, vindo aqui até o quarto botão chamado Simplificar Spline, aqui na barra de ferramentas de spline, eu clico sobre ele e esta caixa é aberta para mim. Então, ao passo que eu vou aumentando aqui no campo a tolerância, neste campo de tolerância, vou aumentando a medida, os pontos vão sendo diminuídos. Vejam só o resultado. Quanto mais eu aumento a tolerância, menos pontos são criados e a geometria vai ficando mais suavizada. Eu posso também definir uma medida manualmente. Veja, vou colocar aqui 80. E vai ocorrendo toda essa modificação. Ao passo que eu editei todo este contorno da forma que eu desejo, eu clico em OK e olhem só o resultado. Agora eu tenho aí apenas um ponto inicial, um final e 3 pontos no meio deste spline controlando a sua curvatura. Eu aplico o esboço e notem só o resultado. Eu tenho uma geometria muito mais suave. Eu também posso criar continuidade entre contornos ou entre linhas, ajustando o spline a arestas existentes, a contornos existentes. Veja que eu tenho aqui duas linhas, e se eu gerar uma superfície extrudada, nessas duas linhas, notem que eu tenho aqui um grande vinco, ou seja, eu não tenho continuidade. Porém, eu vou editar agora este esboço, e vindo aqui até o quinto botão da barra de ferramentas de spline, chamado Ajustar Spline, eu clico sobre ele, e depois eu clico sobre os contornos aonde eu quero ajustar o meu spline. Veja que primeiramente ele cria um spline fechado, mas eu posso desabilitar esta opção, vindo aqui até a barra de propriedades e selecionando aqui e desselecionando a opção spline fechada. Então, ele cria aqui já uma continuidade entre uma linha e outra. Eu posso ajustar este raio mexendo na tolerância. Por exemplo, eu vou mudar aqui para 1 milímetro. Veja que o raio foi diminuído. Vou agora colocar 10 milímetros. E veja que o raio foi aumentado, aumentando então a continuidade. Agora, então, eu vou aplicar o comando e confirmar o esboço. E notem que anteriormente aquelas duas linhas que não possuíam continuidade agora possuem e também foram transformadas em um spline. A adição de pontos para dimensionar as curvas, a simplificação do spline e o ajuste
do spline em contornos já existentes são mais alguns recursos ainda que podemos utilizar no nosso projeto para gerar continuidade ou para melhorar a forma geométrica das nossas superfícies. Com certeza vocês usarão muito esses recursos de trabalho com spline na criação de novos projetos.